Assim te dê Deus do orvalho do céu e da abundância de gordura da terra. Que o Senhor vos abençoe com as santas e fiéis bênçãos que Ele prometeu que vos darei a Davi. Esta manhã de quinta-feira, na campanha da pesca maravilhosa, que você venha prosperar, que você venha sair desse aperto, desse sufoco, que Deus venha abrir teus caminhos, abrir todas as portas que porventura se encontrem fechadas na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus nessa manhã abençoe a sua vida com muita abundância, com muita prosperidade, e que teus sonhos sejam todos realizados, e que Deus te socorra nesta manhã e também socorra a tua família de uma forma especial, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, para a glória e louvor do nome do Eterno. Nós estamos aqui mais uma vez em proposta, em campanha da pesca maravilhosa, tá bom? Orando por você, pela sua família, independente de eu te conhecer ou não. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Eu sou abençoado quando eu oro por você, e você é abençoada quando você ora pelas outras pessoas. Amém? A Bíblia diz que Jó, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos. Então Deus virou o cativeiro e mudou a sorte de Jó, dando a ele em dobro o que antes ele havia perdido. Amém? O que antes Jó havia perdido, Deus restituiu, Deus restaurou, Deus abençoou. Amém? Wanda Erineu, bom dia. Vamos compartilhar, vamos dar um likezinho para que alcance mais vidas, alcance mais pessoas, para que pessoas sejam abençoadas, porque eu tenho uma palavra do Espírito Santo para o teu coração nesta manhã, tá bom? Descansa o teu coração, porque as trevas estão passando, os ventos, as tempestades estão passando. Acalme e aquieta o teu coração, e sabereis que o Senhor é Deus, e sereis exaltado. Ele diz: eu serei exaltado entre as nações, através da tua vida, através da minha vida, das nossas vidas, tá bom? Deus será exaltado. Estamos aqui a cultuar esse Deus que está acima das nações, que está acima dos céus. A Bíblia diz lá em Salmo 103, quem é como o Senhor nosso Deus? Né? Quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para olhar para o céu, que se curva para olhar para a terra. E nesse exato momento Ele está olhando para mim, nesse exato momento Ele está olhando para você. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os nossos olhos atentam para o Senhor nesta manhã de quinta-feira. Os nossos olhos atentam para o Senhor como servos, como servas que atentam para o seu Senhor aqui na terra, né? Para o funcionário que das mãos do seu patrão, ou para a funcionária que das mãos do seu patrão, da sua patroa, ela recebe o seu salário, a sua recompensa por trabalhar o mês inteiro. Assim também os nossos olhos atentam para o Deus que mora nas alturas, porque das suas mãos, da mão desse Deus, vem o teu socorro, vem o meu socorro. Das mãos desse Deus vem providência, provisão, nesta manhã de quinta-feira para a tua vida e para a minha vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza que Deus abrirá essa porta que você precisa, que você necessita, né? Ele ajudará você a pagar essa dívida. Aliás, se Deus não ajudar você a pagar essa dívida, aí eu tenho que rir. Se Deus não me ajudar, eu quero ver quem que vai nos ajudar. Ninguém pode nos ajudar. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos socorrer. Só Deus pode nos auxiliar. Só Deus pode mudar a sua sorte, a minha sorte. Só Deus pode restaurar, restituir a tua vida financeira, o teu casamento, o teu ministério, a tua saúde. Só Deus pode mudar o teu cativeiro. Só Deus pode, amém, virar e mudar a tua sorte. E eu profetizo que nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, você realizará uma pesca maravilhosa. Uma pesca maravilhosa nesta manhã de quinta-feira. Você recebe, você alcança, eu alcanço, nós recebemos
da parte de Deus, da parte dos céus. Uma pesca maravilhosa, uma pesca maravilhosa. Eu me encontro aqui nessa campanha da pesca maravilhosa, tá bom? Apóstolo, o que é que você ganha com isso? Eu ganho fortalecimento, a minha fé ela cresce, porque quando eu oro, quando eu busco a Deus, a Bíblia diz que o que pede recebe, o que busca acha, né? Então, quando nós oramos, nós vamos se fortalecer. O nosso ganho aqui é isso, é fortalecimento espiritual, amém? É fortalecimento espiritual, Vê a pessoa entra aqui, aí vê o QR Code e diz, esse aí é mais um. Não, não é mais um não, querido, não é mais um não, porque tem batalhas que você vai vencer mesmo, ofertando mesmo. Tem batalha que você vai vencer perdoando o seu irmão, tem batalha que você vai vencer com oração e jejum. Então existem várias ferramentas, amém, que Deus nos dá para vencermos batalhas no mundo espiritual. Tem batalha que você vai vencer aqui na mente, orando só em espírito, na mente. Tem batalhas que você vai vencer aqui, ó, na mente, orando em espírito, na mente. Aí tu vai vencer Satanás, vai vencer as tentações, vai vencer os desejos pecaminosos na carne, na mente, orando em espírito. Então tem batalhas que vence assim. Então existem várias maneiras que Deus nos dá, várias ferramentas espiritual que Deus nos dá para vencermos guerra, vencermos batalha espiritual. Ceciana Ana, bom dia. Pai do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Laíde Ferreira dos Santos, Lindalva Angel. Que Deus abençoe a vossas vidas, a vossa casa, com as santas e fiéis bênçãos que o Senhor prometeu que vos darei a Davi. Amém? Essa campanha, eu estou aqui pela manhã, aqui no monte, estou também na parte da tarde, aqui no monte, orando, amém? Orando, me fortalecendo, amém? Me fortalecendo espiritualmente, né? Na presença de Deus, me renovando espiritualmente, porque você sabe, queridos, que nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias de muita batalha espiritual. Se você não buscar Deus, se você não se despertar para orar, para jejuar, se você não se despertar para subir para os montes, você morre espiritualmente. Você morre espiritualmente, porque a maioria das pessoas estão mortas espiritualmente dentro das igrejas. Estão mortas. Então se eu for olhar para morto, eu vou virar um outro morto. Amém? Se eu for caminhar com morto, eu vou viver mortalidade. Então, nós temos que caminhar com aquele que está vivo. Com aquele que ressuscitou dos mortos. Porque tem pessoas que acham que Jesus morreu e acabou tudo. Não tem mais nada, não pode fazer mais nada. Tem pessoas com essa mentalidade. Amém? Tem pessoas que não acreditam mais em milagres, em curas, em libertação. Não acredita, ô Rosângela. A Rosângela Silva acredita. A Lindalva também acredita, né, Lindalva? Então, nós acreditamos, nós não morremos não. Esses que não acreditam mais em milagre, nada, esses aí já estão mortos. Esses aí, Satanás, os demônios já venceram eles na mente. Agora nós não, nós cremos até o tutano. Enquanto isso você vai compartilhando, dando um likezinho, para que alcance mais vida, alcance mais pessoas, porque tem uma bênção dos céus, tem uma bênção do Senhor para a sua vida nessa manhã. Juliane Bode, bom dia, Pai do Senhor, já falei. Rosângela, né? Silva, já falei. A Laíde, já falei. Enquanto isso você vai compartilhando a palavra do Senhor. Já vamos aqui ouvir a palavra de Deus, né? Palavra do poderoso Deus, palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 27 e o versículo 28, tá bom? Gênesis, você pode abrir a sua Bíblia. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 27, versículo 28. Glórias a Deus. Acampe anjo em volta da escola, creche, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que o pai dessas crianças se converta, né? Vão para a igreja, vão buscar Deus, vão orar, jejuar também, porque eles querem moleza. Só querem moleza. Só moleza. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 27, versículo 28. Toma posse da sua bênção agora, da sua vitória. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, abundância de trigo e mosto. Sirva-te, povos, nações,
se curve a ti, sim, ser senhor dos teus irmãos e dos filhos da tua mãe, se encurve a ti. Aí diz, bendito sejam os que, não, maldito sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Então, palavra poderosa, né? E aí, como entender uma palavra dessa? Aí, como aprender isso na academia da teologia? Como aprender uma palavra dessa? Como ter explicação na escolinha dominical? Amém? Bom, nós só podemos ter entendimento da palavra se Deus nos revelar. Se Deus não revelar, o homem pode estudar 24 horas. Ele não vai entender nunca a palavra de Deus. Então, vamos lá, Gênesis 27, versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra, abundância do trigo e do mosto. Sirva-te, povos, nações, encurves a ti, ser senhor dos teus irmãos e filho da tua mãe, encurve-se a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Foi essas bênçãos que Jacó recebeu, né? Foi essas bênçãos que Jacó recebeu do seu pai, né? E essas bênçãos de Deus também nessa manhã do nosso Pai é para a sua vida, para a minha vida, é para nossas vidas. Mas apóstolo, você só falou e eu não entendi foi nada. Pois é, agora nós vamos pedir misericórdia que é o Espírito Santo para ele nos ensinar. Porque se o Espírito Santo não ensinar para o homem, não tem como ele aprender nada. Nada. Então, quando a palavra do Senhor nos diz aqui, assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, o pai de Jacó estava dizendo, em tempos de crise, meu filho Jacó, tu vai prosperar como ninguém. Em tempos de crises, todo mundo pode recuar, todo mundo pode não prosperar, mas você terá prosperidade. Esse é o significado dessa palavra. Orvalho dos céus cai todos os dias, independente de chuva. Aqui no sertão cearense, no Vale Jaguaribana, onde eu estou, onde eu me encontro, aqui se não chover, mas todas as manhãs, eu que gosto de estar nos montes na madrugada, mesmo em tempo de sequidão, você vê o orvalho caindo na madrugada. Você vê o orvalho descendo no seu corpo, na sua pele, aquela lebrininha, sabe aquela lebrinazinha que dá na madrugada? Aquele orvalho que cai, mesmo não tendo chuva, mesmo estando tempo de seca, de sequidão. Foi essas bênçãos e é essas bênçãos que eu e você recebemos nesta manhã de quinta-feira. Nesta manhã. Ô Neide de Paula, recebe aí. Tato Amorim, recebe aí. Então são essas bênçãos que Jacó recebeu. Por isso que Jacó, ele sai da sua casa, amém, com a mão na frente e outra atrás, agarrado com uma sacola, amém? E quando ele chega em Betel, ele recebe a confirmação dessa promessa, porque Deus aparece para ele, você conhece a história, estou aqui conjecturando por causa do tempo. E quando Jacó chega também nas terras do seu tio Labão, que virou seu patrão, depois Jacó prosperou muito mais do que Labão, seu tio, saiu dali riquíssimo, abençoado, porque ele estava debaixo dessa promessa. E como eu e você também prosperaremos, porque estamos debaixo dessa promessa de Deus. Ainda que você diz, eu estou desempregada, eu estou desempregado, o Brasil está em crise, amém? Eu fico às vezes bravo com algumas pessoas que ficam falando, o Brasil está em crise. O Brasil pode estar em crise, eu não tenho nada a ver com o Brasil, eu não tenho nada a ver com crise, eu tenho a ver com aquele que está acima de tudo e de todos, que é o meu Deus. Então não estou preocupado com crise ou descrise, desemprego. Eu não vivo segundo o que o mundo pensa, o que o mundo faz. Eu vivo segundo a promessa de Deus. Então, é essas promessas que está sobre a tua vida, querido. Você vai prosperar, sim, com muita abundância. Independente de crise, independente de mudança de presidentes, independente de qualquer coisa. Você está entendendo? Nós não temos nada a ver com isso. Nosso negócio é com a palavra de Deus. E por isso que o povo de Deus prospera, mesmo estando no deserto.
Amém? Então, olha só. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Você já entendeu que o orvalho do céu, o pai de Jacó estava dizendo, olha, o mundo pode estar em crise, meu filho, mas você vai ser próximo, vai ser abençoado. O mundo pode estar todo mundo desempregado, mas você vai estar empregado, bem empregado, porque você está debaixo dessa bênção. Eu te abençoo com as bênçãos do orvalho dos céus. Tem bênção de manhã? Tem. E à tarde também tem. E à noite também tem. E na madrugada? Tem. E quando começa a semana, segunda-feira, tem bênção? Tem. E quando termina a semana, tem bênção. E quando começa o mês, tem bênção. E quando termina o mês, tem bênção. Quando começa o ano, tem bênção. E quando termina o ano, aí é que eu estou abençoado. Aí é que você está abençoado. Você está entendendo, queridos? Você está compreendendo o que o Senhor Jesus, o que o Espírito Santo está falando com você? Você não depende de ninguém nessa terra. Você não depende de conselhos, de ataques, de quem gosta de você, de quem aplaude você ou não. Imagine se Jacó fosse ficar preocupado com quem aplaudia ele ou não. Para começar, ele saiu da sua casa corrido porque o seu irmão Esaú queria o matar. Ele teve que fugir do meio da sua família, do meio da sua parentela, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então Jacó estava abençoado, amém, por Deus, e por isso que ele prosperou, cresceu o varão, né, fortemente naquelas terras, né, e o seu pai também, Isaac, antes tinha prosperado muito. Enfim, você e eu somos descendentes dessa família abençoada e abençoada. Maria Silva, bom dia, Pai do Senhor. Maria, que Deus abençoe a sua vida com as santas e fiéis bênçãos de Davi, tá bom? Glórias a Deus. Enquanto isso, você vai compartilhando e vamos aqui aprendendo com o Espírito Santo, tá bom? Nós aprendemos aqui com o Espírito Santo. Homem nenhum tem nada para te ensinar e nem para me ensinar. Homem nenhum. Amém? Entenda isso. Homem nenhum nessa terra tem nada para te ensinar. Homem nenhum, comedor de feijão nenhum, tem nada para te ensinar e nada para me ensinar. Eu nunca aprendi nada com homens. Você aprendeu alguma coisa com homens? Você não está aprendendo aqui com o apóstolo. Você não tem nada que aprender com o apóstolo. Você está aprendendo com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aqui sim nós aprendemos. Vamos lá. Você já entendeu? Pois... assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Você já aprendeu, já sabe que o orvalho significa, cai em todos os momentos, de sequidão ou não, não depende da chuva o orvalho para descer sobre a terra. Assim é a tua vida e a minha vida. Aí diz mais, da gordura da terra, né? Das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto. A gordura da terra. Bom, a gordura, bom, vocês sabem, um churrasco. Vamos falar aqui de churrasco. O churrasco, se não tiver uma gordurinha para dar aquele cheiro gostoso, isso não é churrasco, é ou não é? Então a gordura é o melhor. Sabe quando você está comendo aquela carne gordurosa, que desce aquela gordura do canto da boca? É o que Deus tem para você, querido. É o que Deus tem para você. E para mim, o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Não aceite essa situação, amém? De escassez, sabe, você pode até passar ou estar passando por uma luta, uma batalha, ventos, a gente passa mesmo, por vento e tempestade, mas não podemos aceitar, temos que buscar o nosso Deus, porque Ele é dono do ouro, da prata, dono de todas as riquezas. Então, Jacó recebeu as bênçãos do orvalho dos céus, em tempo de crise, prosperou, e agora o seu pai o abençoou também aqui, ó. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, o melhor, a abundância de trigo. O trigo representa prosperidade. E do mosto, glória. Essas duas promessas são promessas de prosperidade, de abundância. Tem pessoas que não gostam de prosperidade, tem pessoas que já acostumou viver naquela vida, sabe? Que eu não vou nem entrar em detalhe. E aí quando eles veem um profeta pregando sobre prosperidade, e a prosperidade está na Bíblia, o nosso Deus é próximo, nosso Deus é bênção para nossas vidas. Então as pessoas, elas dizem, não, isso não existe, isso é o estudo da prosperidade. Eu não acredito na filosofia da prosperidade. Eu não acredito também nos cortes que vão até as igrejas, dar uma palestra para como as pessoas prosperar. Nisso aí eu não acredito não. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. No que está escrito aqui eu tomo posse, eu recebo,
Você está entendendo? Eu não acredito nos pregadores de filosofia, que estão por aí nos altares pregando filosofia. E o povo está achando que é a palavra de Deus. Eu não acredito nos cortes, né? Eu não sei nem falar esse nome, que vão pregar palestra, como fazer o povo prosperar. Queridos, se você não crê no que está escrito e não tiver temor a Deus, a obediência, como que nós vamos prosperar? É só nós olhar para esses homens. Então, duas promessas aqui de fartura, de bênção financeira sobre a tua vida. Você vai pagar essa dívida, você vai pagar esse aluguel, você vai comprar essa casa, você vai comprar esse automóvel, você vai prosperar, porque Deus assim te abençoou com as bênçãos do orvalho do céu, também me abençoou e também com a gordura dessa terra, o melhor dessa terra. Prepara a sua mesa, tá? Prepara a sua mesa, alarga a tenda aí, porque Deus está visitando os seus armários, o seu celeiro. Nesta manhã tem uma pesca maravilhosa que Deus está realizando na sua vida. 150 grandes 3 peixes, os discípulos também acolheram. Vamos lá, vamos continuar aqui no versículo 29. Outra promessa: sirva-te povos e nações. Amém? É você que vai dar emprego, não é você que vai trabalhar para os outros. Ah, eu não entendi isso não. É isso que você está entendendo. A benção é para você estar por cima e não por baixo. Você pode até começar trabalhando numa empresa, sim, mas você se tornará dono, ou você se tornará dono, ou então você vai montar um negócio para você. Mas a promessa é para as nações e os povos te servir. Não é para você ser escravo de ninguém. Amém? Se trabalhar para os outros enriquecer, o jumento aqui no estado do Ceará tinha uma medalha de ouro no pescoço. É isso que você está ouvindo. A minha vida toda em São Paulo foi trabalhar para os outros. O que foi que eu ganhei? Nada. Amém? Então, a promessa é para as nações e povos te servir. É para você ser cabeça e não cauda. É para você estar por cima. Corivaldo, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amém? Vai vender alguma coisa, vai vender bolo, vai vender café, vai vender roupa, vai negociar carro. Você vai trabalhar para você. Essa é a promessa. Porque se tu estiver trabalhando com os pensamentos de trabalhar para os outros, você não vai conseguir nem uma medalha de ouro no teu pescoço. Só isso que eu te digo. E é isso que a palavra diz. Aposto que palavra abençoada. É palavra abençoada. Eu nunca vi um judeu trabalhar para ninguém. Judeu, desde pequeno, já aprende a ser cabeça. Judeu não trabalha para ninguém nessa terra. Por isso que é um povo forte, é um povo rico, é um povo abençoado. Trabalhar para os outros, sai fora. Amém? Sai fora. Então a promessa é essa: sirva-te povos e nações, encurve a ti, ser senhor dos teus irmãos. É para ser o senhor, é para ser patrão, é para dominar. Os filhos da tua mãe se curve a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então não tenha medo daqueles que te jogam praga, daqueles que fazem feitiço, porque eles mesmos estão se amaldiçoando. Os que te abençoar são abençoados. Por isso que eu estou te abençoando, para mim ser abençoado. Aí você me abençoa para você ser abençoado. Porque aqueles que te amaldiçoam já estão amaldiçoados, e aqueles que me amaldiçoam já estão amaldiçoados. Assim diz o Espírito Santo, assim diz a palavra do Eterno de Israel. Apóstolo, eu nunca ouvi uma palavra dessa. Aqui nessa live, você ouça o Espírito Santo de verdade falar aqui nessa live, tá bom? Aqui você aprende com o Espírito Santo. O que você está aprendendo aqui, você não vai aprender numa academia de teologia, nem com 50 anos. Eita Deus, diga, esse Deus é lindo, Jesus é maravilhoso. Aqui, o que você aprende aqui nessa live, você não aprende em 50 anos estudando. Amém? Porque eles não querem ensinar ninguém, eles também não sabem de nada, né? Como eu também não sei de nada. Amém? Quem sabe tudo é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então fique com essa palavra. Eu conjecturei aqui por causa do tempo. Deu escureceu aqui um pouquinho aqui a live. Deixa eu ver que negócio que é isso. Amém. Esse aparelho, quando vai esquentando, ele vai fazendo isso. Glória a Deus. Então fique com essa bênção. Se você for lá se você também for lá em Oséias capítulo 14, pode ir lá. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14, abra sua Bíblia. O que está escrito lá em Oséias 14:5 é essa mesma palavra, que o Senhor abençoou Israel com o orvalho dos céus. Por isso que aquele povo
não depende de crise, nem de guerra, amém? Nem de quem gosta ou deixa de gostar de Israel. Israel prospera do mesmo jeito. Se vier guerra, aí é que prospera. Amém? Quando você vê atacando Israel em guerra, é porque Deus está dando a oportunidade para Israel prosperar. É isso mesmo que você está ouvindo. Quando você vê Israel em guerra, em batalha, porque Deus está abrindo porta. Porque Deus trabalha de porta fechada. O nosso Deus trabalha de porta fechada. Keila Vieira, bom dia, Pai do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a Maria Keliane, né? Que esteve ontem à noite ali no culto. Foi uma benção, oremos por ela, né? Foi uma benção, seu esposo, pastor, o Zé Maria, não é pastor, mas vai ser pastor. Vou profetizar isso, viu? Em nome do Senhor Jesus. Então em Oséias capítulo 14, versículo 5, lá também está escrito: que o Senhor vos abençoe, Israel, com as bênçãos do orvalho dos céus. Em tempo de crise, Israel prospera. Em tempo de guerra, aí é que prospera. No tempo que a nação se revolta, aí é que prospera. Aí é que cresce. Então, assim essas bênçãos estão sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Estamos aqui nessa campanha forte, a campanha da pesca maravilhosa, aonde pessoas estão prosperando, pessoas estão contando testemunho de vitória, de bênção. E se você não contou, você vai contar, amém? Você vai pagar essa dívida, vai dar tudo certo, amém? Vai haver um culto aí na sua casa de ação de graça, vai haver uma ceia para comemorar uma grande vitória que Deus nesta manhã está trazendo para a tua vida e para a minha vida. Aliás, eu ando comemorando vitória o tempo inteiro aqui nesse monte, amém? Eu chego aqui 6 horas, 5 horas da manhã já comemorando vitória, porque eu vivo não por vista, mas eu vivo por fé. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé, tá bom? Então vamos orar, vamos glorificar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos lá. Pai Santo, eterno Deus, maravilhoso, poderoso, meu Deus, assim está escrito na tua palavra, aqui em Gênesis 27, o versículo 28. Assim te dê Deus do orvalho dos céus, ô canai xalabraçuri. Ou seja, meu Deus, se as portas estão fechadas, nós prosperamos. Se elas estiverem abertas, nós prosperamos. Meu Deus, se o país estiver em crise, aí é que nós prosperamos. Se estiver desempregado, aí é que vamos prosperar. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz em 2 Reis, e capítulo 6, e o versículo 24, que a cidade de Samaria, uma pequena cidade, meu Deus, a tua palavra diz que o teu povo ali, meu Deus, se encontrava num aperto, porque o rei da Síria, Sinagerbe, levantou uma perseguição contra o povo da cidade de Samaria, cercando a cidade. Por causa desse cerco, meu Deus, os portões da cidade foram fechados. Ninguém entrava, ninguém saía. Pois o povo de Samaria, eu vou dizer Israel, nunca prosperou tanto como naquele cerco, como naquela guerra, como naquela batalha. Os portões fechados, Deus trouxe muita prosperidade para aquele povo. E não é diferente no dia de hoje, porque o mesmo Deus que de portas fechadas abençoou aquele povo, é o mesmo Deus que está comigo aqui e o mesmo Deus que está com você aí. Ele não mudou, ele é o mesmo. Quem mudou foi o povo. Quem mudou foi o povo. Pai Santo, a tua palavra diz que os portões fechados, ali tinha um profeta, o profeta Eliseu, e ele profetizou abundância. Ele profetizou abundância naquela cidade, ela cercada em crise, em guerra, ninguém entrava, ninguém saía. Pois Deus permitiu aquela batalha, aquela guerra, para prosperar aquele povo. Porque os inimigos, os adversários, sem saber, trouxeram ouro, prata, trouxeram, meu Deus, o trigo, trouxeram roupa, trouxeram camelo, trouxeram arma, trouxeram tudo com muita abundância. Pois o Senhor colocou eles para correr. Eles largaram tudo em volta da cidade. Eles bateram em retirada, porque se cumpre a palavra de Deus. Por um caminho vieram contra o povo de Deus, mas por 7 caminhos o mato abriu e fechou, e eles correram que o pé bateu nas costas.
Ai, terebe calabraço, ribique menebe assuri. Oh Deus poderoso que está na minha vida e que está na vida desse homem e dessa mulher. Pai Santo, eterno Deus, meu Pai, essa adversidade está acontecendo na vida desse homem, esses ventos, essa tempestade, meu Deus, está acontecendo é justamente para essa pessoa saber quem é Deus, saber quem é o eterno. Oh, é nesta batalha, meu irmão, minha irmã, é nesta porta fechada, é nessa crise que tu vai prosperar. Deus te abençoa de uma forma especial, de uma forma gloriosa nessa manhã, porque a palavra do Senhor vai dizer que havia 4 leprosos naquela cidade. Eles estavam nos matos e eles disseram: há fome na cidade, não podemos entrar, que as portas estão fechadas. Se nós for ao acampamento dos sírios, eles vão nos matar. Bom, nós não temos nada a perder, vamos para cima. 4 leprosos se arrastando por dentro dos matos. A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam com tanta fome, chega a gemia, se arrastando por dentro do mato. Mas foi aqueles 4 homens que Deus usou para bater o exército da Síria, bater o exército do inimigo em retirada naquele cerco. Aramanabe alabrassuri, porque Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Deus trabalha de uma forma poderosa que ninguém pode entender. Pois aquele exército armado, um exército valente, pois bateu em retirada com medo de 4 leprosos gemendo dentro dos matos com fome. É isso que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que o Espírito Santo faz. E quando eles chegaram no acampamento dos sírios, pois já não existia mais nada, eles tinham corrido, porque Deus fez eles ouvir um barulho de um exército maior do que o deles. Se assombraram, se assustaram, disseram um para o outro: vamos correr, porque o que está vindo aí o que está vindo aí não é brincadeira. O que está vindo aí, certamente o rei de Israel chamou reforço, e chamou mesmo. Tem reforço para a tua vida e para a minha vida. Os anjos estão chegando aí. O príncipe dos anjos, o príncipe dos anjos, o príncipe do exército de Deus acabou de chegar aí na tua vida. O príncipe do anjo de Deus, do exército de Deus, acabou de chegar aí na sua vida. O anjo príncipe do exército de Deus acabou de chegar aqui. Acabou de chegar aí na sua vida para te dar vitória, para pôr em retirada esse mal da sua vida. Pai Santo, eterno Deus, quando aqueles 4 leprosos chegaram, não encontraram senão riqueza, prosperidade, roupa, comida, pão, trigo. E a cidade ficou sabendo e a cidade prosperou. É assim que Deus faz. Eita, Deus poderoso. É assim que Deus trabalha, Cláudia, Valéria. É assim que o nosso Deus trabalha. Que pena que a igreja brasileira deixou de acreditar nesse Deus, para acreditar em outras coisas. Não vou entrar em detalhe que não vale nem a pena. Que pena que a igreja brasileira deixou de acreditar nesse Deus. Eita, Ramanabe, para acreditar em promessas de homens que nunca se cumpriram e nunca vão se cumprir. Deixar de acreditar nesse Deus poderoso, para acreditar em mentirosos, em corruptos dessa terra. Só que há os verdadeiros cristãos, há os verdadeiros crentes que não abrem, há os verdadeiros crentes que, assim como Sadraque, Misaque e Abednego, não se prostra para Baal, não se prostra para o Mamu, não se prostra para a corrupção. Ainda há 7.000 valentes, ainda há 7.000 guerreiros, ainda há 7.000 valentes que não se dobraram para Baal. Homens que creem de verdade, homens que buscam de verdade esse Deus todo-poderoso, que opera milagres sim, que abre porta, que prospera, que abençoa o teu povo, que cura, que liberta, que ressuscita morto. Se não crê, não tem como acontecer, mas se crê, já está acontecendo aí na tua vida. Ô glória! Se crê, já está acontecendo. Esse é o Deus que eu cultuo. É o Deus que Elias clamou no monte e o fogo desceu do céu e uma nação inteira se converteu em menos de 40 segundos. Esse é o Deus que eu sirvo, Brasil. Esse é o Deus que eu acredito. É o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesta manhã Ele está te socorrendo. Nesta manhã, esses espíritos imundos que têm cercado a tua vida para te trazer desgosto, tristeza, colocando vícios na família, colocando situações para te entristecer, pois o anjo
príncipe do exército de Deus acabou de chegar aí. Acabou de chegar aqui. Acabou de chegar aí. Para te dar vitória. Para te dar livramento. Para te prosperar. Para te abençoar. Pois nesta manhã há uma pesca maravilhosa que o Senhor está realizando na sua vida. Nesta manhã há livramento de Deus chegando aí na sua vida, na sua casa. Nesta manhã Deus está quebrando arcos. Nesta manhã Deus está quebrando arco. O inimigo até preparou o arco para atirar na sua vida, para lançar na sua casa. Mas a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 46 que o Senhor é o Deus que faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele corta arco, ele corta lança. Ele lança o carro no fogo dos inimigos. Esse é o Deus, Brasil. Esse é o Deus que eu sirvo, viu? Esse é o Deus que eu cultuo diariamente. Este é o Deus que eu cultuo todos os dias, todas as manhãs, todas as madrugadas. Esse é o Deus poderoso que nesta manhã está cortando laços. O inimigo até preparou o dardo inflamado. O adversário até preparou o arco para atirar na sua família, para fender a sua casa. Mas esse Deus que nós estamos cultuando aqui, e você aí, esse Deus está cortando o arco. Esse Deus está desfazendo o mal na sua vida hoje. Esse Deus está abrindo os teus caminhos hoje. Esse Deus está abrindo essa porta hoje. Esse Deus está julgando aquela causa na justiça hoje. Esse Deus está batendo o martelo e te dando vitória hoje. Esse Deus está te socorrendo hoje. Porque o Deus que eu sirvo, ele é o Deus de hoje. Ei, Deus poderoso. Eu oro, Senhor, meu Pai, por pessoas que estão enfermas, estão no leito, na cama. Eu oro por pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, meu Deus, passando por um vento, uma tempestade de enfermidade. Meu Deus, essa pessoa foi atingida por uma seta do Satanás, por uma seta do inimigo. Talvez essa pessoa não entenda isso, que foi uma seta, esse câncer na próstata, câncer na mama, esse sangramento no útero desta mulher. Meu Deus, essa dor de cabeça crônica, essa enxaqueca, essa opressão, essa depressão. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que o diabo, ou seja, o ladrão, que representa o diabo, tem alguém que defende isso, diz que o ladrão não é o diabo. Se o ladrão não é o diabo, eu quero saber quem é. Porque tem alguns que defendem. Não, essa passagem de João 10:10 não está falando do diabo. Está falando de quem então? Se não é o diabo, tu é advogado do diabo, é? Lá está escrito, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Quem é que faz isso se não é o diabo? Eu quero saber quem é que faz isso se não é o diabo. Então ele coloca cansaço para você recuar. Ele coloca dores no seu corpo para você desistir. Ele coloca uma opressão, uma angústia na tua vida para você recuar da batalha. Mas quem conhece bem as artimanhas dele, isso aí não funciona não. Cansaço nunca funcionou na minha vida. Dores no corpo nunca funcionou na minha vida. E nem tristeza, nem angústia que o diabo tentou colocar, não funciona. Porque eu conheço a palavra. Eu conheço a verdade. E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Rezilda Costa, receba a bênção. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a Rezilda Costa lá. Meu Deus, na Baixada Santista, Guarujá, tua serva. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, que nesta manhã, meu Deus, meu Pai, o Senhor venha curar pessoas de dores no corpo, remover esse cansaço do corpo, esse cansaço, aonde muitas pessoas deixam de ir para a igreja, cultuar a Deus, por causa do cansaço, por causa da dor no corpo. É dor para todo lado, e tem que orar para repreender esse mal. É angústia, mas tem que orar para repreender esse mal. Porque se ficar recebendo essa descarga do diabo, você não aguenta. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 11:28. Olha o que o Senhor diz, preste atenção. Olha o que o Espírito Santo diz: vinde a mim, os que estão cansados. Deus já colocou, já tem a palavra para você combater o diabo, mas as pessoas não querem combater. Amém? Está sentindo um cansaço? Se entrega. Está sentindo dor no corpo? Se entrega. Está sentindo uma aflição? Se entrega. Tendo a palavra na mão, tendo a palavra na mente, tendo a palavra de Deus para combater o inferno, mas não combate. Mateus 11:28. Vinde a mim, em oração e jejum. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque o diabo é que faz isso.
cansado, sobrecarregado, enfermo, doente, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, olha a direção do Espírito Santo, olha o que o diabo faz lá em João 10:10. Eu vim para o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Amém? Aí o Senhor diz, mas eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele coloca cansados, vem a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei vitória. Mas as pessoas não querem. As pessoas não estudam a Bíblia, não conhecem palavra. Fica aí vendo esses pregadores de filosofia. Fica aí vendo esses homens com a sabedoria mundana deles, que não funciona, querido. Essa sabedoria de homem não funciona diante de Deus, não. Não adianta pegar o diploma e colocar lá no altar, porque não funciona. Ah, porque é o bacharel quem bacharel, meu irmão? Não se pode estudar Deus, Deus é Espírito. Você pode pegar o vento com a mão? Como que eu vou estudar Deus se Deus não me revelar quem Ele é? Isso é uma doidura que há na terra, uma loucura que há nessa terra. Como que eu vou estudar batalha espiritual? Como que eu vou estudar demônios se o demônio é espírito? Como que eu vou fazer uma teologia, um curso de libertação para aprender a libertar e expulsar demônio, se eu não sei qual é o demônio que está atuando naquele corpo? Se Deus não me revelar, isso é uma doidura que há na terra, uma loucura que há nessa terra. Isso não existe, queridos. Você tem que subir para o monte, você tem que orar, jejuar, para Deus te revelar o que está acontecendo no mundo espiritual. Caso ao contrário, não há homem na terra que te possa fazer isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, eu vou estudar para aprender para fazer trabalho de liberação. Isso não existe. Você vai dar dinheiro para os outros. Ah, eu vou fazer. Você vai dar dinheiro para os outros. Você vai dar dinheiro. Porque não vai funcionar no mundo espiritual, não funciona. Como que eu posso ver Deus? Como que eu posso estudar Deus? Se Deus é Espírito. Você pode pegar o vento está batendo aqui no meu rosto. Eu posso pegar o vento? Se você conseguir pegar o vento, aí eu posso até acreditar nessas tuas resenhas. Se tu puder pegar o vento com a mão, aí eu posso até acreditar nesses homens que se acham sábios demais. Você está entendendo, querido? Você está compreendendo que não existe isso? Ah, eu vou estudar para expulsar demônio. Como que você vai estudar para expulsar demônio, querido? Se demônio é espírito, você pode pegar o demônio com a mão. Se ele é espírito, você não sabe quando a pessoa manifesta, se é uma pombagira, se é um tranca-rua, se é um enxucaveira. Você não sabe qual é o demônio que está atuando ali, querido. Como que eu vou estudar batalha espiritual, aprender batalha espiritual com homens? É Deus que te ensina. É Deus que fala, esse demônio aí esse, é aquele. Ele que dá a palavra certa para expulsar aquele demônio. Aprenda isso, Brasil. Deixa de gastar dinheiro. Vocês estão dando dinheiro para esses falsos profetas. Chama falsos profetas. Erebe calabra suribique menebe assuri. Eita ramanai. Oh glória. Oh live abençoada. Aqui você aprende. Aqui você aprende. Pai Santo, que essa doença, essa enfermidade, este mal saia do corpo dessa pessoa. Essa mentira de Satanás sai da mente, sai do coração. A dor na coluna, nos ossos, osteoporose, saia, porque a tua palavra diz, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e levou sobre si. Em nome do Senhor Jesus, todo mal. Saia, saia. Pai, eu oro pela vida financeira do teu povo. A tua palavra diz, segundo Crônica 20:20. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperarei. E nós cremos no profeta dos profetas, que é o nosso Senhor Jesus. E ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Pai, abra as portas nessa manhã. Julga essa causa na justiça. Bate o martelo e dá vitória. Prospera esse homem, prospera essa mulher. Ah, Pai, minha querida, Deus te abençoe. Pai Santo, Deus poderoso. Meu Deus, visita a Crenice. Meu Deus, visita a sua casa, a sua família. Que o Senhor venha vos abençoar. A Sueli, com as santas e fiéis bênçãos de Davi, que o Senhor vos prometeu. Você está sendo abençoada, viu? Oração de manhã e à tarde, da madrugada e à noite. Mais oração do que isso aí. Aí vocês vão matar o profeta, mas não mata não, que o profeta está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pai, abençoa a vida da Crenice. Abençoa a vida da tua serva, Pai, tu sabes. Meu Deus, a necessidade da tua serva. Que
Que nesta manhã o Senhor venha fortalecer da força, ânimo. Que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, entrar com providência. Entrar, meu Deus, com milagre. Meu Deus, repreender. É só orar, viu? É só orar. É só orar. Eu estava acabando de falar agora. É o diabo que faz isso. Amém? Aí a palavra do Senhor diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vos aliviarei. É só dobrar o joelho e orar, que vai embora a depressão, vai embora a angústia, vai embora o demônio, vai embora o mal. Não fica mal, não fica nenhum mal na sua vida. É só orar junto com o profeta e Deus abençoa. Pai santo, Pai poderoso, que o Senhor venha abrir os caminhos financeiramente, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor venha socorrer, que nessa manhã, assim como o Senhor abençoou o teu discípulo com a pesca maravilhosa de 150 grandes 3 peixes, o Senhor venha, meu Pai, também abrir portas, que o Senhor venha abrir caminhos, que o Senhor venha prosperar financeiramente, meu Deus, a vida de todos que estão aqui nessa live, que 153 grandes peixes, 153 grandes milagres, 153 grandes portas abertas, nesta manhã, nós venhamos tomar posse, meu Pai, dessa vitória, dessa bênção, meu Pai, nessa causa na justiça, o Senhor venha, meu Pai, liberar da vitória ao teu povo, abrir os caminhos, porque tu és o Deus que quebra os ferrolhos de bronze. Tu és o Deus que quebra os cadeados. Tu és o Deus que abre as portas de bronze e traz os tesouros da escuridade e as riquezas que estão encobertas. Pai Santo, assim como o Senhor abençoou Jacó, meu Deus, com as santas e fiéis bênçãos do orvalho dos céus e com a abundância de gordura da terra, o melhor dessa terra, que o Senhor venha prosperar o teu povo também. Abençoar essa casa, essa família, de uma forma especial, de uma forma gloriosa. Visita o coração, meu Deus, da sua serva, Clenice. Remove essa opressão, essa tristeza, essa angústia, esse mal. Meu Deus, esse espírito imundo, meu Deus, que tenta esfriar. Tem que entender. Está triste, é o demônio querendo esfriar você na fé. Está com dor no corpo. Está com dor no corpo. Entenda que é um demônio que está tentando parar você, barrar você. Aramanabe, alabraçuri. Está passando por algo, entenda que tem demônios tentando esfriar você, parar você, tirar você das mãos de Deus, da presença de Deus. Ninguém é criança, nós sabemos que há um demônio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu vou para os pés do Senhor. Eu vou me refugiar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu vou me refugiar. Eu vou para onde? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou repreender esse mal. E esse mal vai bater em retirada dos teus caminhos, da tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno. Pai, abençoa também a nossa irmã Marlene, Sueli Lourenço. Abençoa a sua casa, sua família. Abençoa essa água, abençoa esse suco de uva, essa garrafa de azeite, essa carteira de trabalho. Meu Deus, abençoa, meu Pai, Espírito Santo, a vida do teu povo financeiramente nessa manhã, e que esse dia de quinta-feira seja um dia de prosperidade, esse mês de abril de prosperidade, de muita alegria, de muita felicidade, porque, meu Pai, o coração do teu povo tem que descansar, porque os ventos estão passando, as tempestades estão passando, as trevas estão passando, a noite está passando e a vitória está chegando. Chegou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus por essa fé, eu louvo a Deus por todas as manhãs estar aqui dando lugar, amém? Para fortalecer a fé de muitos, porque muitos são fortalecidos através desse trabalho, muitos são fortalecidos, porque você olha para mim e fala, como que esse homem no meio de um deserto desse, como que esse homem, no meio de uma situação dessa, está vivendo uma fé dessa? Então eu também posso. Aí você também se fortalece, se levanta. E é isso, meus amados irmãos, nós não podemos se esfriar. Eu sempre falo para as pessoas que estão à minha volta, não adianta ficar triste, não adianta chorar por causa de diversidade, de vento, de tempestade, senão nós vamos ter que sumir desse mundo. Nós vamos ter que desaparecer. Então, o chicote está estralando, como Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas na prisão? O pau estava quebrando, estava sangrando. As costas estavam toda retalhada de chicote, de uma surra que deram neles. Eles estavam algemados, amarrados, pé e mão no tronco. Estavam presos.
Amém? Mas eles estavam alegres, felizes, louvando a Deus, e Deus operou um milagre grande naquele lugar. Todos conhecem a passagem. Então, nada nessa terra me abala. Nada. Nada me abala. Você está entendendo? Nada pode nem pode me abalar. Nada. Porque eu não estou nem aí para as coisas desse mundo. Meu negócio é com o céu. É com Deus. Amém? Então as pessoas que se encostam perto de mim, se eu ver assim triste, eu falo, meu irmão, minha irmã, que cara que é essa, hein? Que cara que é essa daí? Vai resolver problema ficando assim, com essa cara fechada? Sorria, alega, aí eu brinco, a pessoa já começa a rir, entendeu? A pessoa já começa a se alegrar. Porque não adianta nós ficarmos tristes por causa de problema, de diversidade. Não, não, queridos, nós somos cuidados por Deus. Se Ele quiser que nós vivamos, nós vivamos. Se Ele quiser que nós morremos, nós morremos. Se Ele quiser nos prosperar, nos prospera. Se Ele não... Ele é Deus, entendeu? Eu estou na mão dEle, estou na dependência de Deus. Amém? O meu espaço, a minha vida é na dependência de Deus. Então eu não tenho por que ficar preocupado ou preocupado. Eu tenho que confiar nesse Deus, né? A palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês não imaginam o que eu já passei, o que eu passo. Se vocês todos que estão nessa live, vocês todos que estão nessa live, se vocês passassem o que eu já passei, ou o que eu passo, vocês não estariam aí. Amém? Vocês não estariam aí. Então, Deus sabe do que eu passo, do que eu enfrento. Amém? Glória a Deus. Como também Deus é que sabe o que você passa, o que você enfrenta. Então é isso aí. Nós não temos que ficar tristes por causa de problema não. Diversidade não. Amém? É Ele que cuida de nós. Um abraço, Brasil. Deus abençoe. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Agora. Inscreva-se já no canal aqui do YouTube. À tarde eu estarei aqui. Ou no outro monte orando. E na madrugada o profeta está aqui, ó. Nesses montes aqui. Amém? Buscando a Deus. Só eu e Deus. Aposto que não tem medo. Medo do quê? Quem está comigo é Deus. Medo do quê? Amém? Às vezes eu estou por aqui, à noite aparece algum demôniozinho. Eu falo, você. É isso que eu falo. Às vezes eu estou aqui orando. Esse dia eu estava aqui orando. Acho que foi antes de ontem. Apareceu um demôniozinho por aqui. Eu olhei e falei, você. Você quer o quê? Você quer pôr eu para correr? É? Você veio pôr eu para correr? Eu falei, espera aí, que eu vou já dar o que você está querendo. Esse mato aqui chega, abre e fecha. Aí eu fico aqui dando gargalhada, dando risada. Eu falei, corre, seu banana, seu frouxo. Corre! É isso aí que você está ouvindo. Corre, que o pé bate nas costas. Um abraço, Brasil, Deus abençoe. Deus está comigo.